Olá pessoal, graça e paz, bem-vindos aqui ao canal do CACP mais uma vez. E eu estou nestes últimos dias tratando sobre a questão política brasileira, porque muita coisa de religião cruzou com esse momento político brasileiro. Na verdade, a religião foi pesada com grande valia diante do quadro atual que estamos vivendo. Então, eu recebi aqui no meu celular mais ou menos 180, mais ou menos não, precisamente, até a hora que eu vi, 189 questionamentos, perguntas a respeito do discurso que foi feito pelo presidente Bolsonaro há alguns instantes, nesse dia 1º, com relação às eleições e ao resultado das eleições do dia 30. E muitas das perguntas, elas vêm enviesada e ramificada com a Bíblia Sagrada. E eu então vou entrar pelo caminho da teologia, eu não sou comentarista político. E aí nós vamos, claro, vou usar a minha bagagem de professor de história, vou usar a minha bagagem de professor de geografia e tentar, juntamente com a bagagem teológica, trazer algum conteúdo e alguma lógica nisso tudo para você, tá bom? Mas antes, olha, nós já fizemos o sorteio esse mês, mês passado, mês 10, o mês 11, vamos repetir o sorteio. Aqui está a Bíblia Apologética com apócrifos do ICP, ela vai autografada lá para o pastor Carlos Henrique Saavedra, que foi o ganhador desse último sorteio que nós fizemos. Ah, pastor, eu quero participar muito desse sorteio, tem kits e livros do CACP, tem Bíblia Apologética todo mês, como é que eu faço? Simples, vai lá no nosso canal do Apoie-se, comprometa-se com qualquer valor mensal e o seu nome estará no sorteio para que assim você possa cooperar e nos ajudar a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também baixe o app do CACP, por gentileza, e se possível se inscreva no canal e divulgue nosso vídeo. Vamos para o vídeo do presidente, já já eu volto para comentar. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi o discurso do presidente, rápido, rasteiro, objetivo. Eu diria que foi preciso. De minha parte, se eu fosse falar,
se eu estivesse no lugar dele, falaria as mesmas coisas. Até minha esposa é testemunha. Antes dele falar, eu havia comentado com ela algumas coisas que ele disse aqui estariam também na minha boca. Minha esposa até viu ele falando, falou, é bem que você falou que ele ia comentar nesse viés. Bom, muitos me perguntaram se eu achei que as eleições foram realmente justas ou injustas, ou se o presidente está se vitimando diante dessa problemática. E não, gente, ele não está se vitimando. As eleições não foram justas. O STF e o TSE tinham um partido e um candidato. A Folha de São Paulo, que é um órgão de esquerda, né? E aqui agora, depois eu vou falar mais em outras oportunidades, o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, e é importante a gente identificar. A Folha de São Paulo, que é enviesada pela esquerda, ela disse que os ministros do TSE e da Suprema Corte ficariam mais à vontade se o Bolsonaro não fosse reeleito. Então eles tinham candidato abertamente. Quando o senhor Alexandre de Moraes foi votar, eu assisti o discurso dele. O discurso dele só faltou ele falar, vou apertar o 13. Porque ele falou, eu estou aqui para votar pela liberdade, contra a tirania, etc. E tal. Então, quer dizer, o discurso dele ali já estava enviesado para o lado do Lula. Bem, diante disso, ele não tinha que falar outra coisa. Não dá para você parabenizar o teu concorrente quando a corrida não foi justa, quando as forças não foram equiparadas. É só você dar um Google aí no teu computador ou no teu celular e perguntar quantas intervenções do TSE a pedido do PT teve na campanha do Bolsonaro e quantas intervenções do Bolsonaro ou do PP teve na campanha do PT. É um descalabro de proporcionalidade. Outra coisa, as pessoas foram obrigadas nessa eleição a apagar o passado do Lula. As pessoas não podiam vir falar que ele foi condenado em 3 instâncias. Isso é um absurdo. É justamente o que disse George Orwell no seu livro 1984. Eles não só iriam fazer fake news, não só iriam mentir, como iriam fazer você acreditar na mentira e achar que a mentira é a verdade. Isso, gente, é um perigo. Então essa é a primeira pergunta que eu respondo. A outra pergunta que fizeram muito ao ouvir o discurso do presidente é se realmente a liberdade vai estar em risco. Não, a liberdade não vai estar, ela já está. O que o Supremo Tribunal tem feito, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez, foi o assassinato da liberdade de expressão. E isso que eu estou falando saiu da boca de senadores. Eu até fiz um vídeo aqui de alguns senadores no Senado sobre essas censuras. A própria ministra Carmen Lúcia, no seu voto, apesar de ter concordado com o relator, disse que isso lhe cheirava ou lhe parecia censura, porque realmente foi. Então, e para mim aqui, como pastor evangélico, como pregador da palavra de Deus, como apologista, para mim, isso é uma das coisas mais graves, porque nós precisamos da liberdade para pregar o evangelho. Quando você lê o Novo Testamento, você vê os autores, principalmente Lucas, deixando claro para o império o direito da igreja de existir, de pregar, de ser uma instituição reconhecida. Demorou 4 séculos, ou só no 4º século, é que a igreja foi reconhecida como instituição religiosa. Então foi assim um escárnio que fizeram com a igreja de Jesus, e é isso que nós, como cristãos evangélicos e como cristãos de maneira geral, temos que ter como bandeira a liberdade para podermos pregar o evangelho de Jesus. Então isso aqui que o presidente falou é muito sério.
Uma outra coisa que me perguntaram aqui, diante do discurso do presidente, é que, e agora? Vamos ter que respeitar o Lula? Se nada puder ser feito, se nada puder ser provado, embora tá tão patente, né? Mas e aí? Bom, a pessoa que fez essa pergunta me citou Romanos 13. Mas antes, eu queria dizer para você o seguinte. João 8,32, que até o presidente Bolsonaro usou muito na sua trajetória política até aqui, é: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a verdade do Evangelho, a verdade bíblica. Quando a gente faz apologética, o que nós ensinamos para as pessoas? A sua doutrina diz isso e a Bíblia está dizendo diferente. Por isso você deve rechaçar esse erro e aceitar a verdade bíblica. É assim que nós trabalhamos. Mostramos o veneno da serpente e do veneno fazemos o soro antiofídico, ou o soro que vai combater o veneno da palavra de Deus, mais o próprio veneno. E assim combatemos as mentiras das seitas. O que faltou neste canal de apologética, por minha culpa, repito, o que faltou neste canal de apologética por minha culpa, e não do Paulo, a culpa é só minha. O Paulo queria falar mais, eu é que achei que não devia. Foi mais explicações a respeito da heresia chamada marxismo. E isso é o que nós vamos fazer mais aqui no canal. Ainda que o YouTube nos rechace ou que as nossas mídias sociais sejam bloqueadas, nós temos o canal do CSP que a gente pode publicar vídeos dentro do próprio provedor. E se for preciso, nós vamos para lá e vamos divulgar a verdade e explicar o perigo do marxismo cultural, do que é gramscismo e etc e tal. Nós vamos sim fazer isso. Quanto a Romano 13, versículo 1, que diz que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, aí aqui para nós, porque quando isso aqui foi escrito não existia uma constituição democrática, a democracia romana, quando Paulo escreveu, não era democracia, era um império, e quem mandava era o imperador, apesar de ter senado, apesar de ter senadores e até eleitos, mas quem mandava mesmo era o imperador. No nosso caso aqui nós temos constituições e leis. Logo, nós como igreja podemos agir dentro dessas leis. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição diz que é livre as manifestações. E o artigo 220, se não me engano. Então, diante do fato, eu posso ir para a rua para pedir o impedimento de um candidato corrupto? Posso e devo. A lei me permite. E a Bíblia também. Outra coisa que é importante notar aqui em Romanos 13, que ele fala assim, que toda autoridade é instituída por Deus. Na verdade, aqui o que Paulo está dizendo, não é que o imperador Nero que o matou foi instituído por Deus, mas sim a posição de autoridade. Então, o marido é o cabeça da esposa, o pai e a mãe é a liderança sobre os filhos, o pastor é a liderança sobre a igreja, como as autoridades políticas são a liderança sobre o povo para manter a ordem e não ter caos. Ou seja, essa organização existencial, seja religiosa, social ou política, ela vem de Deus. Deus tem prazer nisso, porque sem isso não há ordem. O anarquismo traz desordem. É isso que Paulo está dizendo. Por exemplo, o marido é autoridade sobre a mulher, mas se a mulher casa com um marido que bate nela, ela está debaixo também da Constituição brasileira. É o que Paulo está dizendo. Ela pode invocar a Lei Maria da Penha e se apartar dele. Por quê? Porque ela está sendo vitimada por ele, ela pode até ser morta por ele. Ele está descumprindo a Bíblia. Por exemplo, Paulo fala em Efésios capítulo 5 que o homem deve amar a sua mulher como o vaso mais fraco. E como você não se automutila, você não deve bater na sua mulher. A Bíblia proíbe que o homem bata na sua esposa. Logo, ela não precisa apanhar do marido e pode, de acordo com Romanos 13, invocar a Constituição e não aceitar essa situação. Está entendendo como é que funciona a questão?
Então, eu posso me manifestar contra o Lula? Pode, contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra a Dilma. Eu fiz até panelaço na época que teve lá o impeachment da Dilma, sem nenhum problema. Tá tudo dentro da Bíblia e da nossa Constituição. Mas, pastor, e se porventura o governo atravessar a nossa fé? Aí é Atos 5:29. Pedro responde assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se porventura o governo fizer alguma lei que afronte a nossa fé, nós, como cristãos, estamos ordenados pela palavra de Deus a não obedecer essas leis. Deus vem em primeiro lugar, e não o governo. Então, se eles fizerem uma lei injusta, nós não vamos obedecer. Exemplo, o nosso irmão André, o contrabandista de Deus. Ele enchia o seu Fusca com Bíblias escritas nas línguas daqueles países da cortina de ferro, e ele orava para Deus cegar os soldados, e ele entrava naqueles países com essas Bíblias, e ali ele formava igreja, ganhava pessoas para Cristo. Logo, ele estava desobedecendo às leis daquele país? Mas estava desobedecendo para fazer algo melhor e maior, que era a pregação do Evangelho. Então, a Bíblia também nos dá essas diretrizes. E aí, irmãos, a última pergunta que eu vou responder aqui para os nossos internautas, que me mandaram mais de 180 mensagens, é sobre o futuro do presidente Bolsonaro. Bom, eu acho que as palavras dele deixou muito claro isso. Nós estamos com uma direita ponderada e edificada no Brasil. Ele deixou isso bem claro. Nós elegemos os de direita mais de 50% do Congresso. A direita nasceu no Brasil. Quando falamos de direita, eu farei outros vídeos explicando. Mas quando falamos de direita, estamos falando de um viés econômico liberal, ou seja, com respeito à propriedade privada, livre mercado, concorrência, menos Estado, mais povo, mais empreendedorismo. Tá entendendo? Isso é o viés de direita, na economia. Nos valores, a direita é conservadora, a favor da família, a favor dos bons costumes, a favor das liberdades. Então, por que o cristão é mais de direita? Porque a direita vem de encontro ao anseio daquele que acredita em Jesus Cristo. A esquerda, ela vai para o viés marxista. E no contexto de Marx, crer em Deus, viver uma vida de igreja, de crente, é inadmissível. Ele mesmo disse, a religião é o ópio da sociedade. Lenin deixou claro que o Estado precisa ser Deus para as pessoas. Logo, a igreja é inimiga do marxismo. Então, por isso, não é possível termos um cristão marxista. Podemos até ter marxismo conservador. Nós temos isso na Rússia e na China. Vai fazer parada gay para você ver lá onde você para. Você para num cemitério. Lá não tem parada gay. Você está entendendo? Então, é comunismo? É marxista? É, mas tem até um viés conservador. Mas bate com Deus? Não. A China tem 69% de ateus, enquanto que a Rússia, apesar de todo o poder da igreja ortodoxa, já chegou ao número de 30% de ateus. É um número estratosférico, tanto para a Rússia quanto para a China. A China tem o dobro de ateus, mas mesmo assim a Rússia ainda tem muito ateus, fruto desse marxismo dialético, desse viés esquerdiático que traz para a mente das pessoas um distanciamento de Deus e da religião. Tá bom? Então, gente, eu acho que eu aqui tentei responder algumas das questões, escolhi acho que 5 que eu respondi, as 5 mais
polêmicas, e eu espero que eu possa ter te ajudado. De minha parte, eu agradeço ao presidente Bolsonaro, espero que ele volte nas próximas eleições, ele merece voltar a ser presidente do Brasil, foi um excelente presidente. Os próximos anos vocês vão ver o que vai acontecer com o Brasil, aí vocês vão entender o que eu estou falando, pode guardar esse vídeo, tá? E realmente o que ele e o Paulo Guedes fizeram na área da economia, em todas as áreas, né, da infraestrutura, foi realmente esplendoroso para o Brasil, sem aumentar o endividamento, trazendo o Brasil no teto do gasto. Então, eu só posso agradecer a Deus pela vida do presidente Bolsonaro e, acima de tudo, pela liberdade com que ele trouxe ao povo brasileiro, tanto para odiá-lo como para gostar dele. E a igreja com toda a liberdade para pregar o evangelho. Então, nós não nos esqueceremos disso. Tá ok? Agradeço aí a sua audiência. Se você puder compartilhar e divulgar o nosso vídeo, se você achou relevante, eu te agradeço. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.